Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta edição do Seminário de Jornalismo Cultural, uma parceria entre a SOART Mídia, o Camões Centro Cultural Português e a Associação Iverca. Esta quarta edição vai refletir os desafios que a Covid-19 vai impondo ao setor cultural, com olhos virados para o jornalismo, como uma área importante para difundir as artes. Tendo em conta que os gestores culturais, os artistas são desafiados a se reinventar, o jornalismo cultural também não está alheio a esta dinâmica que as coisas vão ganhando. É por isso que definimos uma curadoria que se preocupa com essas questões. Vamos olhar para a área em concreto e com um primeiro painel muito rico na medida em que vai nos dar um olhar em termos de tratamento de conteúdos face a esses novos desafios, em termos da crise sanitária, mas também em termos administrativos, em termos de gestão das empresas de mídia, o investimento para os profissionais do ramo da comunicação social. Esta quarta edição continua a privilegiar um programa que, para além de reflexões, também vai continuar a ter uma vertente de estágios internacionais. Já temos, ao longo desses anos, registrado 2 edições deste programa de estágios internacionais. E este ano vamos continuar a selecionar profissionais do ramo para que continuem a explorar outras experiências noutros quadrantes do mundo. No concreto, através de uma parceria com a RTP em Lisboa, Portugal, temos estado a partilhar experiências em vários níveis e com olhos virados para o setor cultural. Quero passar a palavra ao Dr. João Pinatel, o diretor do Camões Centro Cultural Português, a quem agradecemos uma vez mais por esta parceria importante para o sucesso deste projeto. Dr. João, obrigado por esta parceria, bem-vindo, a palavra é sua. Começo por dar bom dia a todos, agradecer a presença de todos os seguidores nos nossos canais. Eu apenas assim gostaria muito de reforçar, David, o que referiu a propósito deste evento, começando por agradecer aos organizadores, à SOART Média e à Associação Iverca, e nas pessoas do David e do Ivan Laranjeira, que muito têm contribuído ao longo destes 4 anos para um debate que nós, Camões, julgamos e consideramos muito importante nos tempos, especialmente nos tempos que agora vivemos, nestes tempos difíceis. Eu espero que no próximo ano a gente se encontre aqui pessoalmente, novamente no Camões, porque apesar de ser interessante estas plataformas virtuais, nós privilegiamos e preferimos sempre o contacto pessoal e, portanto, esperamos que no próximo ano a gente possa voltar à plataforma inicial, que é estarmos juntos, e, portanto, é esse o nosso maior desejo. Quero agradecer também ao professor Sérgio Langa, da Escola Superior de Jornalismo, que tem sido uma presença assídua nestas formações e que também tem contribuído muito para o sucesso que esta programação tem tido. E obviamente é assim, esta parceria com a RTP, temos aqui também a presença da Teresa Nicolau, uma jornalista que tem feito um trabalho incrível em Portugal em prol da cultura e de dar visibilidade a este tema que é importante em qualquer país e que tem sido muito importante nesta relação com Moçambique. A Teresa tem contribuído muito para esta ponte, tal como a RTP, e portanto eu queria fazer um agradecimento especial, que sem o apoio da instituição e da Teresa, talvez não fosse possível darmos continuidade aos estágios, que muito queremos também que continuem, e este ano faremos tudo para que assim seja. E, portanto, em suma, quero desejar 2 dias de bons debates e que desses debates saiam conclusões que sejam úteis para todos nós, para nestes tempos difíceis, como eu referi, estarmos melhor preparados para enfrentar estes grandes desafios que vamos ter pela frente. E muito obrigado a todos e estamos juntos e esperamos sempre estar juntos no próximo ano
estar juntos aqui no Centro Cultural Português e podermos também olhar para trás e pronto, e ser isto uma recordação de um tempo difícil, mas que a gente conseguiu ultrapassar da melhor maneira. Portanto, e agradeço também ao professor. Se tivemos alguma seleção de internet, Dr. João. Dr. João voltará daqui a poucos minutos. Dr. João, pode prosseguir. Só para completar a intervenção. Não, apenas era reforçar o agradecimento que fiz a todos vocês que têm feito um trabalho fantástico nesta reflexão que eu julgo muito importante e muito útil para este momento que vivemos, um momento difícil para todas as áreas, especialmente para a área cultural e pronto, isso será muito útil este debate que vamos ter aqui nos próximos 2 dias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. João. Obrigado também aos nossos oradores, a quem desejo boas-vindas, Dr. Júlio Manjate, Presidente do Conselho de Administração de Sociedade de Notícias. O Jornal Notícias é histórico, é importante que esteja aqui para partilhar as suas experiências. A Teresa Nicolau, também o nosso muito obrigado uma vez mais pela presença. Sem mais delongas, passo a palavra ao professor Sérgio Langa, que tem a responsabilidade de moderar esta conversa. Professor Sérgio, a palavra é sua e também obrigado por estar aqui conosco. Boa conversa. Muito obrigado, David Baumo. Saudações a quem nos ouve, a quem nos assiste. Este é o 4º seminário de jornalismo cultural a acontecer em Moçambique. Vale a pena referir que o jornalismo cultural, enquanto um seminário, enquanto uma plataforma, pretende discutir a questão cultural no campo da comunicação. Relegamos, obviamente, a questão da discussão sobre o conceito de cultura, sobre os seus pressupostos aos estudos culturais. A nós cabe-nos discutir esta cultura no contexto da comunicação. E é precisamente por esse motivo que nós temos presente aqui 2 gestores e editores de mídia. Passo aqui já a chamar, nomeadamente Teresa Nicolau, em representação da RTP, e também Júlio Manjate, em representação do Notícias. Deixe-me dizer que Teresa Nicolau é editora de cultura na RTP e Júlio Manjate é o PCA do Notícias, Sociedade de Notícias. Bem, sem mais delongas, eu vou saudar os meus oradores. Sejam bem-vindos. Olá, Júlio. Olá, Teresa. Obrigado. Obrigado, bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Bem dispostos? Está tudo em ordem. Como se diz, não há aviso de mau tempo. Bem. Está tudo bem. Muito bem, muito obrigado. Bem, nós temos aquilo que é o nosso painel, temos o nosso tema que é intitulado Jornalismo Cultural e a Covid-19, o agendamento e o novo formato das abordagens. Bem, por uma questão mesmo de ponto de partida, eu iria colocar aos meus 2 principais oradores a seguinte questão: como é que podemos pensar as empresas de mídia, ou como é que elas reagem face à Covid-19, especificamente no que tange esta rubrica cultural? Começo por si, Teresa. Em relação ao Covid-19, ou esta doença, a Covid-19 que nos tem assolado a todos e obviamente que nos afeta diretamente no trabalho, é complicado nesta altura podermos abordar, podemos dizer, de forma viva a cultura. Os teatros fecharam, os concertos deixaram de acontecer, há obviamente um contacto pessoal que deixa de haver até com, por exemplo, entrevistas. E agora, havendo já em Portugal uma certa, não direi uma acalmia, mas pelo menos uma forma de viver com esta doença mais fácil, porque estamos perante um desconfinamento, temos de voltar à vida normal, apesar da utilização das máscaras e do distanciamento social ser necessário. O jornalismo cultural sofreu também um grande embate.
Dou o exemplo, o programa As Horas Extraordinárias, que era um programa que nós tínhamos aqui de segunda a sexta-feira, teve de ser suspenso, até agora está suspenso, porque tanto há a necessidade de haver mais jornalistas a tratar de outros temas, desde a economia à saúde, e portanto a equipa de cultura passou a fazer mais outros temas, e claro que condicionou isso também a realização de peças de cultura para o diário da RTP. Ainda assim, temos feito esse esforço, nem que seja por fazer entrevistas e fazer matérias via Skype, via Zoom. A ideia de termos estas plataformas digitais que nos podem auxiliar a continuar a falar de cultura é essencial. Porquê continuar a falar de cultura? Já tinha dito aqui, acho eu, nesta conferência, aqui há uns anos, como dizia Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, quando começou a Segunda Guerra Mundial, alguém lhe disse que teria de cortar o orçamento na cultura. E ele começou, então porquê é que estamos a fazer esta guerra? Se não nos preocuparmos devidamente com a nossa identidade e com a nossa cultura, não vale a pena fazer a guerra. E aí é também uma chamada de atenção muito grande que eu faço a todas as pessoas que nos ouvem e a todos os responsáveis que possam estar também na questão da decisão de manter a cultura no ar, de manter a cultura nas páginas dos jornais, na rádio, na televisão, por favor, faz parte da nossa identidade, peço desculpa, faz parte do nosso caminho de dar a conhecer o passado, mas também o presente. A cultura em Portugal sofreu esse revés enorme, como em todo o mundo, fecharam os teatros, fecharam os cinemas e deixou muita gente no desemprego, deixou muita gente sem rendimento. Agora e atualmente em Portugal fala-se na questão da precariedade dos artistas, até que ponto é que os artistas, sendo trabalhadores, e não só são e apenas criativos, fazem da sua arte o seu ofício, são artesãos da imaginação, como eu costumo dizer, como é que podemos também assegurar a estas pessoas que mantêm o nível de vida e que podem começar e continuar a criar. E essa é a grande discussão neste momento também em Portugal, até que ponto é que o Estado e todos nós podemos contribuir e ajudar os artistas, podemos dizer, a manterem-se vivos, a manter a arte viva. Muito obrigado, Teresa. Eu estendo a questão para si, Júlio Mangiati. Como é que podemos pensar, como é que os órgãos de comunicação adaptam-se ou reagem face a esta pandemia que veio fazer aqui uma imposição sobre a forma de estar? Bom, obrigado Sérgio, obrigado Teresa e João, uma vez mais. É assim, eu estou nesta conversa em duas dimensões, numa dimensão como jornalista, não é? E depois nesta dimensão de gestor. Agora, é difícil tirar o jornalista que está dentro de mim, então se calhar isto pode me ajudar a fazer uma reflexão um pouco mais, porque coloco-me em algum momento no lado de jornalista, no caso, e depois forçosamente tem que estar também do lado de gestor. E para dizer que realmente esta situação da Covid acabou-nos, na minha opinião, é um desafio, mais do que uma doença, é um desafio para todos nós, é um desafio e um alerta para que a gente consiga descobrir novas formas de fazer coisas, novas formas de fazer as coisas. E em falando de jornalismo cultural particularmente, eu até diria que é a oportunidade que nós temos de abordar a cultura nas suas várias dimensões. Dizia, por exemplo, agora a Teresa que há a situação do encerramento dos teatros e de outros lugares onde geralmente se faz a manifestação das diferentes artes que fazem a cultura, mas isto alerta-me para uma outra situação, é que a gente muitas vezes se concentra muito a olhar para a cultura nesta dimensão apenas da arte, não é? E por vezes esquecemos na cultura, na outra dimensão, na dimensão existencial, neste caso, que penso que tem sido reprimida muitas vezes a favor destas manifestações, como seja a música, as artes plásticas e outras formas que geralmente arrastam multidões. E as outras formas de cultura acabam, na minha opinião, ficando prejudicadas e elas nem sequer são abordadas com a regularidade que devia ser, que é não só para se desenvolverem como manifestações da própria cultura de diversos povos, mas também como instrumentos que podem ajudar as pessoas
a ganhar a vida. Neste momento, por exemplo, se calhar fosse boa altura para começarmos a pensar de que forma é que podemos aproveitar essas outras dimensões da cultura, não é? Publicitando-as através do jornalismo cultural, abordando-as através do jornalismo cultural e apresentando-as ao mesmo tempo ao público que precisa de conhecer essas dimensões. E sabermos que, em algum momento, até quando se fala de jornalismo cultural, fica-se com a ideia de que estamos a falar de jornalismo de artes, apenas, de cobertura de artes e tudo mais. Mas então, no outro encontro que nós tivemos, no seminário, creio que foi há 2 anos, eu já levantava esta questão. Dizia, por exemplo, para povos como povos como o moçambicano, neste caso, tem uma infinidade de práticas culturais que não são conhecidas porque não são divulgadas. Elas ficam confinadas aos lugares onde eles são praticados, não são conhecidos, não é? E se calhar está aqui uma oportunidade para nós falarmos. Eu dava o exemplo da circuncisão masculina. Eu já falei sobre isto e costumo usar muito este exemplo, que me parece muito fixe. A circuncisão masculina, ela é uma prática cultural. Uma prática cultural. Mas muitas vezes nós tendemos a tratá-la apenas na dimensão médica. Mas seria muito bom, se calhar, que as pessoas percebessem que isto é também... Há aqui, por exemplo, em Moçambique, há regiões do país onde a circuncisão masculina é feita como uma prática cultural. E nem é sequer necessário haver um trabalho de sensibilização, de educação cívica das pessoas para poderem levar as crianças a circuncisão. Já fazem como uma prática cultural. Do mesmo jeito que há zonas onde ela não é feita, porque culturalmente aquelas pessoas não fazem circuncisão. Têm as suas explicações. E talvez fosse muito interessante, numa altura destas, largarmos um pouco a corda e entrarmos para esta zona de abordagem, tentarmos perceber essas diversas motivações que as pessoas têm. Quem sabe, se calhar até podemos ajudar os centros de decisão a encontrar melhores formas de endereçar esses problemas que existem nas comunidades e tentarmos fazer. Portanto, como disse, estou a olho para esta questão como nas duas dimensões, na dimensão de jornalista e também na dimensão de gestor. Eu penso que em algum momento pode ser possível tornar algumas práticas culturais ou rentabilizar algumas práticas culturais e fazer com que elas realmente possam ajudar as comunidades que as praticam, que acreditam nelas, ajudá-las a usá-las melhor para a sua própria sobrevivência. Então, eu penso que numa primeira abordagem seria mesmo isto. É um desafio muito grande, nós temos que nos reinventar, precisamos de nos partir esta prática por causa da organização das redações, temos que nos dividir a meio e depois o trabalho tem que ficar um pouco mais apertado porque há menos gente a fazer as coisas e na verdade há mais coisas a serem feitas. Então é um desafio em toda a dimensão e que penso que é uma grande escola que todos nós estamos a ter, tanto do ponto de vista profissional como jornalistas, como do ponto de vista de gestão dos espaços ou das redações dos nossos órgãos de comunicação social. Muito obrigado, Júlio. Volto a si, até porque a questão que coloco a seguir tem muito que ver com esta última parte da abordagem que o Júlio faz aqui, mas penso que ainda vamos explorar isto. Deixo-me escalar a Teresa, mesmo para buscar compreender ou saber dela. Esta Covid-19, esta pandemia, como dissemos no início, ela veio trazer aqui uma imposição, ela veio impor uma nova forma de estar, uma nova forma de ser enquanto um órgão de mídia, obviamente. Como é que podemos pensar a questão do agendamento dos conteúdos, a semelhança do que o Júlio falava há bem pouco tempo, como é que nós podemos pensar o agendamento destes conteúdos dentro destes novos formatos que se mostram prementes nós acomodarmos ou assumirmos como forma de dar resposta à pandemia? Teresa. Sendo que aquilo que o professor acabou de nos dizer sobre a cultura popular é verdade que é mesmo muito importante, porque essa questão da identidade que falava acaba por nos tornar pessoas, não é? E daí que olhar para essa cultura moçambicana, olhar para a cultura popular portuguesa, é também um marco interessante para continuarmos a falar sobre nós próprios e sobre a nossa identidade. Agora, coloca-nos os mesmos desafios em relação ao teatro, ao cinema e em relação à literatura. O distanciamento social colocou-nos essas premissas. É verdade que se
foi possível, por exemplo, um colega nosso no norte do país ter olhado para as gravuras rupestres maiores do mundo que ali estávamos ao ar livre, e era possível fazer essa reportagem, olhando para as nossas características muito nacionais, temos de manter todo esse distanciamento devido social. Eu também lembrava, por exemplo, que quando foi celebrado o Dia Mundial do Património, nós fizemos uma reportagem só e apenas via Skype, ou seja, era a agenda, era uma efeméride, era o património cultural do mundo inteiro, e a minha solução, por exemplo, nessa altura foi telefonar a vários autores, a vários músicos portugueses e perguntar qual era o monumento que lhes era mais querido, até da infância. E daí podemos desde ir à cultura popular, à nossa história, não é? E qual era o monumento que lhes ficou marcado na infância e que história é que podiam contar à volta desse monumento. E é verdade que todo esse agendamento está condicionado, mas nós conseguimos, se quisermos, voltar a falar da história do nosso país, voltar a falar das tradições do nosso país, usando a tecnologia. E ainda bem, isto quase que parece uma ironia, mas ainda bem que a Covid-19, esta doença, acontece já com a possibilidade de termos acesso às tecnologias digitais, como nós aqui estamos a falar e a discutir o jornalismo cultural de Lisboa a Maputo, através de uma plataforma de comunicação. E tudo isso é um grande desafio para nós, jornalistas, pensar como é que podemos fazer, como é que podemos refazer a forma original, a forma, se calhar, as formas que nós usamos de fazer, por exemplo, televisão ou rádio. Rádio acaba por ser também bastante tranquilo, porque podemos fazer um telefonema, podemos fazer uma chamada WhatsApp. Jornais, isto parece-me lembrar quando eu era uma jovem jornalista de 20, 22 anos e fazia telefonemas, não havia internet sequer para nós fazermos busca de conhecimento. E fazermos telefonemas, falarmos com as pessoas. Aliás, eu acho que esta Covid-19 colocou-nos muito mais em comunicação, apesar desta distância social, temos falado com os nossos amigos e com as nossas famílias de uma forma muito mais intensa, porque queremos saber como é que estão. E as plataformas, obviamente, digitais são um grande desafio e podemos sim continuar a trabalhar, podemos sim continuar a fazer. É um trabalho mais solitário também, mas é um trabalho gratificante dizer que há práticas culturais, continua a haver questões culturais que temos que afirmar nestes tempos, porque não podemos esquecer em sítio nenhum, em lado nenhum da nossa vida, que a cultura faz parte da forma como nós vivemos, como dizia muito bem o professor. Teresa, ainda consigo, uma grande crítica que tem sido feita aos comunicólogos da cultura, se assim posso dizer, é mesmo o facto de muitas vezes pegarem simplesmente em alguns comunicados, em alguns press releases e transformarem isso, digamos, numa comunicação cultural, sem, no entanto, fazerem algum trabalho de base. Acha, Teresa, qual é a sua visão relativamente a esta imposição que a Covid nos traz de termos que trabalhar em novos formatos? Não acha que o passar a trabalhar em novos formatos poderá, digamos, acelerar ou ampliar ou se calhar até piorar este cenário crítico que tem sido colocado aos jornalistas culturais? Isso depende muito também, acho eu, de cada jornalista e da sua chefia. Naturalmente que as agências de comunicação fazem o agendamento e fazem essa pressão para que nós demos notícias do que está a passar, naturalmente, mas a dada altura nós temos que saber fazer essa edição, essa seleção e sabermos fazer a própria pesquisa do que está a acontecer. Não é possível nós continuarmos a fazer o chamado copiar e colar, não é? Daquilo que se vai fazendo a nível da informação, do agendamento da cultura. Esse é um trabalho de cada um de nós e muitas das vezes eu refiro isso e refiro também dentro da minha equipa e não só,
mas, e já falámos sobre isso até no seminário do jornalismo cultural, é tão importante continuarmos a ler, é tão importante continuarmos a falar com pessoas que sabem mais do que nós jornalistas. Um jornalista é um eterno aprendiz, tem que continuar a pesquisar e tem que continuar a saber do que é que está a falar. E todos nós neste dia-a-dia temos que continuar a fazê-lo. Se fazemos simplesmente aquilo que as agendas, entre aspas, nos mandam fazer ou que nos pedem para fazer, porque eles estão a fazer o seu trabalho, faz parte, naturalmente, que cada um está a fazer a sua função. Nós é que temos de ter esse espírito crítico para perceber o que é notícia, o que não é notícia e interrogar, não é? É por isso que as 5 questões dos jornalismos lá estão, o quê, quando, como e porquê. E onde, portanto, todas essas questões têm de ser respondidas nesse sentido crítico. O jornalista não é aí apenas, como eu costumava dizer aqui há uns anos, um datilógrafo ou uma datilógrafa. Nós não estamos aqui para fazer cópias, estamos aqui para fazer reflexão sobre o que acontece no mundo e o que é que nós somos no mundo. Muito obrigado, Teresa. Júlio, como pôde acompanhar, reagindo ou respondendo à questão que eu colocava sobre a grande crítica que é colocada aos próprios jornalistas culturais sobre esta ociosidade, se assim podemos dizer, relativamente aos conteúdos que produzem sobre cultura, que tornam-se mais dependentes dos comunicados de imprensa. A Teresa entende que, acima de tudo, depende do chefe, neste caso, seja de redação, assim como do próprio editor, para que a coisa não seja assim. Coloco assim a seguinte questão, Júlio. Como é que podemos pensar um cenário avesso àquele que o Júlio levantava relativamente aos aspectos ou conteúdos culturais que têm sido comunicados fora da rubrica cultural, no contexto da questão que a Teresa vem respondendo, atribuindo todo este poder ao chefe, neste caso de redação? É assim, eu acho que nós temos responsabilidade como os chefes da redação, os editores, neste caso, têm responsabilidade também de despertar nos jornalistas, diria, mais novos. Não gosto muito desta expressão de colocar os jornalistas em escalonamentos, porque eles, a partir da altura em que são jornalistas, eles são jornalistas. Então, se calhar, o que nós temos que fazer como mais velhinhos é procurar ajudar-lhes a perceber que há esta dimensão, não é, cultural, porque ele não pode ser jornalista cultural apenas porque é o lugar que na redação tinha uma vaga, ou porque ele tem alguma inclinação, por exemplo, em literatura, ou poesia, ou sei lá. Aqui é preciso fazer-se um trabalho para que ele perceba que a cultura é qualquer coisa complexa, é uma coisa muito complexa. Li uma história de uma pesquisadora da Universidade de São Paulo. Ela dizia uma coisa muito interessante. Para ela, jornalismo cultural é uma maneira. Ele divide o jornalismo cultural em 2. Primeiro, no jornalismo, na sua dimensão de ter que dizer verdades, não é? E depois o cultural, na sua dimensão de ser uma coisa complexa. Então, associando as duas coisas, a ideia de ter que dizer verdades sobre uma coisa complexa, não é? Exige que a pessoa que faz esse trabalho tenha esta capacidade, uma capacidade muito grande até de se reinventar. Uma pessoa que tem que ser transversal, não é? Precisa de perceber uma série de coisas. É aí onde eu digo que se calhar precisávamos ser um pouco mais pedagógicos na relação com os jornalistas que entram nas redações, mais do que habituá-los, por exemplo, à linha editorial, aos procedimentos ali. É preciso que ele encontre na redação um lugar de aprendizagem sistemática e permanente, não é? Se nós não fizermos isso, vamos continuar a ter esta situação, porque ele muitas vezes não se limita ao comunicado de imprensa, porque ele não tem como é que se diz, um ângulo de análise que seja suficientemente grande, que lhe permita fazer abordagens que sejam mais do que vão para além do óbvio. Naturalmente que ele também sabe que se for tratar assuntos de uma forma óbvia, não é? Assuntos óbvios, é capaz de não ter audiência para si. Então, ele precisa de perceber que tem um campo de ação muito vasto, a área cultural é um campo de ação muito vasto e complexo, não é? E ele tem que estar preparado a lidar com esta situação e ir compreendendo as diversas nuances que circundam
portanto, o que circula no meio, neste meio cultural. Isto é de muita leitura, naturalmente, dizia a Teresa, que é preciso realmente a gente não perder o hábito de aprender as coisas lendo, mas também podemos aprender a nossa cultura ouvindo de outras pessoas. Ocorreu-me uma história, uma ideia, quando, por exemplo, a Teresa falava de fazer contactos com várias pessoas e perguntá-las, por exemplo, qual é o monumento que lhes marcou durante a infância. Eu iria, se calhar, um pouco mais longe, e lembrando, por exemplo, de um monumento muito grande que temos aqui na cidade de Maputo, na Praça dos Trabalhadores, na Praça Macmaon. Tem ali uma senhora com uma cobra e tal. Há muitas histórias por trás daquela cobra. E cada história que se conta sobre aquela senhora transporta uma realidade de conhecimento cultural que se tem, ou uma interpretação de um fenómeno numa perspectiva cultural. Eu já experimentei isto com os meus estudantes na escola, tentei pedir-lhes que fizessem um trabalho em particular aí no curso, e vi coisas muito interessantes. Pessoas que contam história, havia uma cobra, portanto, uma cobra que existia numa zona, então a senhora era corajosa, fez papinha, colocou na cabeça e a cobra meteu lá a cabeça. Mas na moral de cada uma dessas histórias residem lições muito importantes que o jornalista, se for atrás deles, acaba sistematizando uma informação que lhe pode ser muito útil na interpretação da vida. Então, eu penso que nós precisamos de ser um pouco mais abertos. Há muito pouco disto nas nossas redações. A paciência de pegar nos jornalistas que chegam das escolas e procurar encaixá-los na trilha, não é? Na trilha, portanto, de funcionamento da redação, mas ao mesmo tempo libertar-lhes para que eles possam ter o interesse de aprender coisas novas. Não é? Investigar cada vez mais, tentar aprender coisas novas e estimular sempre que tragam coisas novas. Eu acho que falta um pouco disto aqui nas nossas redações e penso que esta é uma oportunidade muito boa para tentarmos adaptar a situação à nova realidade, neste caso. Muito obrigado, Júlio. Teresa, como a resistência a mudanças é, acima de tudo, uma característica humana. Entretanto, como podemos pensar, ou como pensar um jornalismo cultural que tenha em conta a questão do nativo digital e do migrante digital, que deva estar em pé de igualdade no exercício das suas funções. Quando me refiro ao nativo digital e ao migrante digital, quero fazer referência na condição de jornalista cultural. Nós temos gerações, temos os nativos digitais, temos os migrantes digitais, e é visto que temos tido experiências em que mostram que existe esta resistência muitas vezes à mudança, por inerência de vários fatores que não convém aqui os trazer. Como pensar em colocar estes jornalistas culturais em pé de igualdade para permitir que o exercício das suas funções no contexto do jornalismo cultural ocorra sem sobressaltos? Bem, tem sido uma experiência fulgurante olhar para a cultura e perceber que quando se fecharam os espaços culturais, todos os artistas, grande parte dos artistas, não posso dizer todos, claro, migraram para a internet. Desde quem escrevesse livros, cada escritor escrevia um conto e daí fazia-se um livro e publicava-se na rede social Facebook, a concertos no Instagram, quer dizer, a discussões sobre arte contemporânea, a conversas sobre aquilo que eu estava a dizer, do que estava a acontecer na cultura neste país e noutros, portanto, até vamos pensar, não é? A Lady Gaga fez uma grande iniciativa com um concerto incrível para apoiar as vítimas da Covid-19 e fez tudo pela internet. Portanto, se nós jornalistas não tivermos a capacidade de nos adaptarmos a estas novas tecnologias, e sim, como temos de aprender com os outros e com a constante busca por novos conhecimentos do ponto de vista cultural, é essencial também que nos atualizemos do ponto de vista tecnológico. Ninguém consegue hoje trabalhar, mesmo sem a Covid-19, sem as novas tecnologias. Até na questão do arquivo, por exemplo, há muitas imagens, sons, músicas que nós podemos ir buscar e que estão em arquivo na internet e, portanto, toda essa aprendizagem não passa só pelos livros, não é? Não passa só por ver uma peça de teatro
Até houve companhias de teatro que divulgaram peças de teatro também na internet. O jornalista cultural, eu acho que até tem, podemos dizer, o jornalista na área da cultura até tem responsabilidades acrescidas, não é? Porque se, do ponto de vista, vou dar um exemplo, do futebol, é difícil fazer jornalismo do futebol sem haver jogos de futebol, não é? E sem podermos estar num estádio de futebol. A cultura pode ser bastante mais divulgada com estas adaptações necessariamente necessárias. Fazer esta adaptação tecnológica e estarmos na internet a divulgar o trabalho dos artistas e o trabalho da nossa cultura popular. A questão é que, se temos essa resistência, vamos também não conseguir passar às novas gerações todo esse conhecimento antigo, toda essa nossa história antiga, porque as novas gerações já não vivem sem uma tecnologia, sem uma rede social, sem um telemóvel com câmara e microfone. É assim que esta geração, esses nativos que falava, comunicam, e nós temos de estar ao lado deles. E sim, se eles vierem ter connosco e falarem connosco, os mais velhos, como dizia o professor Júlio, ainda bem, não é? Mas temos que estar também atentos a essa possibilidade de mantermos a tradição a passar para a juventude, a passar para as pessoas que vão fazer e vão continuar os nossos países e as nossas culturas. Obrigado, Teresa. Júlio, coloco-lhe a mesma questão. Como pensar este jornalismo cultural e acomodar aqui esta questão dos migrantes digitais e dos nativos digitais. Como é que podemos pensar um jornalismo cultural que permita que estes dois estejam em pé de igualdade para o exercício das suas funções? Eu acho que individualmente os jornalistas têm esta obrigação de ir atrás do prejuízo, não é? No sentido de procurarem aprender um pouco mais, mas também as organizações têm a obrigação de procurar colocar à disposição destes jornalistas, portanto, as facilidades tecnológicas que são necessárias. Nós muitas vezes temos, e queixamos-nos muito disto, a qualidade da internet que nós temos, e depois esta experiência que nós temos ultimamente dá mesmo para ver que quanto mais gente usa a internet, maior é a necessidade em termos de capacidade, portanto, de suprir esta coisa. Então, há aqui uma chamada de atenção para a necessidade de haver uma melhor capacidade das instituições em termos de oferta, como se diz, da infraestrutura tecnológica para as pessoas poderem usar e terem esta facilidade, de poderem acessar aos diversos sites para pesquisa de informação, para juntar informação, tentar cruzar a informação e terem facilidade disto aqui, por um lado. E naturalmente que vai ficar depois no seu ONU a ideia de ir individualmente eles, portanto, fazerem este. Mas há uma coisa que me ocorre, é que, e lembrando um ensaio do professor Winston Mann, da Universidade do Westminster. Ele escreveu um ensaio que fala da música popular como jornalismo. Portanto, ele considera que a música popular é uma forma de jornalismo. E pronto, e vai buscar elementos muito fáceis até, porque ele diz que, ok, a música, quando o músico canta, ele, além de entreter, ele tem uma mensagem que transmite. E neste caso, nesta altura que nós temos, e são mensagens em várias dimensões, na dimensão cultural, dimensão política, e neste caso até em particular na dimensão de saúde. E nós vemos nos nossos países, aqui em Moçambique, por exemplo, iniciativas foram lançadas de colocar os músicos a produzirem canções sobre a Covid, parecendo que não, eles estão a fazer o nosso papel também, fazem o nosso papel. Então, se calhar, potenciando isto aqui, e podemos conseguir melhor arrastar o músico para o nosso lado, para a nossa sardinha, para a nossa brasa, neste caso, e explorar melhor a música como uma forma de jornalismo. É um pouco discutível isto aqui, porque ele não usa aquele método jornalístico e tal, mas do ponto de vista do impacto, do objetivo final que ele tem, que é de comunicar sobre saúde, sobre economia, sobre política, ele consegue fazer e faz até muitas vezes com muito mais facilidade do que nós fazemos através do jornal, através da rádio, através da televisão, que tem outro tipo de exigências. Ele comunica, ele faz jornalismo dele e comunica e entretém ao mesmo tempo. Então, eu achei muito, muito interessante esta colocação, lembrando que estamos a atravessar este momento muito complicado do coisa. Então, é possível nós usarmos
A música popular, estou a ver a música popular a ser feita e a eternizar o jornalismo cultural, ou então a rejuvenescer o jornalismo cultural, não é? A fazer o nosso papel de jornalistas e, ao mesmo tempo, a fazer educação pública, porque as pessoas precisam de receber aquelas mensagens que os músicos fazem passar. Então, é outra vez esta questão da tecnologia que entra em jogo. Precisamos ter esta capacidade, esta infraestrutura, a televisão precisa ter isto em boa qualidade, a rádio precisa ter isto em boa qualidade, os jornais também precisam ter isto em boa qualidade e tentarmos, no máximo, aproveitar tudo aquilo que agora está-se a mostrar útil para tentarmos conseguir fazer chegar a mensagem. Porque, no fim do dia, o objetivo do jornalismo cultural é fazer chegar mensagens sobre a nossa cultura para as nossas audiências. O fim último é esse. Então, vamos usar todos os meios que estão à nossa volta. Exploremos tudo aquilo que se consegue fazer. Nesta altura, acho que a música é, se calhar, a expressão que mais facilmente consegue se enquadrar, porque há programas que passam pelas rádios e pela televisão, passam mais sobre música do que sobre cinema, sobre teatro. Então, neste caso, a música pode perfeitamente ser potenciada como este elemento de fazer jornalismo. Mas, como disse, tudo depende, portanto, não só do interesse e da disponibilidade que as pessoas tenham de aprender coisas novas sobre tecnologia, mas também da capacidade e da necessidade que as empresas e instituições têm de criar facilidade em termos de infraestrutura tecnológica, que é para podermos explorar melhor esta facilidade. Né? Júlio, indo por esta linha de raciocínio que acaba de partilhar aqui conosco e assumindo que as artes são uma das principais manifestações culturais que existem, será que, e tendo sobretudo em conta que este novo formato a que os jornalistas culturais, se não todos, foram impostos para poderem produzir ou comunicar os seus conteúdos, trata-se de uma janela midiática, digamos, universal ou aberta para o mundo. Acha que será esta uma oportunidade? É justo afirmarmos que seja uma oportunidade para internacionalizarmos a música, as artes plásticas e outras manifestações artísticas, que é uma das questões que muito se colocou no campo artístico, que é a questão da internacionalização, sobretudo da música moçambicana. Acha que seria uma oportunidade ou isto vem criar alguma dificuldade? É assim, a palavra de ordem é ficar em casa. Não é? Estando eu em casa, tenho mais tempo de entrar em contato com a música, neste caso que passa por via das rádios e das televisões. Os espetáculos agora passam... Temos mais tempo de apreciar o espetáculo, de apreciar a criatividade do artista. E eu há dias ainda conversava com colegas sobre a qualidade de um espetáculo que assisti na televisão. Deu-me mais tempo de apreciar aquele artista na profundidade. E se calhar não teria conseguido fazer do mesmo jeito se tivesse sido um espetáculo ao vivo. Ali tenho um copo de cerveja, tal, tenho um amigo a conversar ali e tal. Tenho muitas outras coisas a distrair-me do foco principal, que é o espetáculo. Mas estando em casa, sentado, eu sou mais exigente. Sou muito mais exigente. E este é um desafio que se coloca ao próprio artista. Se ele puder receber o feedback daquilo que as pessoas acham do trabalho que ele fez num estúdio, ele entra num estúdio, canta, está sozinho, não tem público ali para vibrar, para aplaudir. Ele tem que cantar, tem que fazer de contas que está lá, um público. Então, e ele agir do mesmo jeito. Então, isto exige dele próprio, é um desafio para ele próprio se reinventar e poder fazer as coisas um pouco melhor. Então, o que eu acho é que é preciso criar-se um mecanismo de os artistas, nesta fase, vão se expondo, criam, os músicos, no caso, criam, tem que ter feedback daquilo que está a acontecer. O que é que as pessoas acham que foi da performance que ele teve, não é? Porque agora a gente observa pequenas coisas, detalhes até da indumentária, coisas que muitas vezes, quando é no espetáculo ao vivo, ele está a uma distância relativamente grande, a gente não se preocupa muito com isso, mas a televisão já nos permite ver as coisas mais de perto, o realizador vai nos trazendo pormenores, detalhes do coisa. Então, tudo isto vai obrigar o músico a crescer como artista e vai lhe obrigar a crescer também, e faz com que o próprio ouvinte, o espectador, o público neste caso, evolua também na sua capacidade de apreciar a arte, de apreciar a música. Então, nessa perspectiva, definitivamente é uma grande oportunidade.
É uma grande oportunidade. Obrigado, Júlio. Nosso tempo já se foi. Eu vou aqui colocar aos meus oradores a última questão que eu vou pedir para que as suas abordagens sejam feitas de forma muito objetiva e concisa. Uhum. E a última questão é sempre aquela que tem que ver com os dinheiros, não é? Como é que está acautelada esta questão de financiamento dos órgãos de comunicação neste campo da cultura? A Covid, enquanto uma pandemia, ela veio criar facilidades de financiamento no sentido de redução de custos ou se calhar veio exacerbar? Então, como é que está acautelada esta questão, Teresa? Bem, eu trabalho num sítio privilegiado, chama-se RTP, e portanto a RTP é financiada substancialmente pelo Estado português e daí que tem, obviamente, obrigações de serviço público que lhes são muito caras. E daí que a cultura não deve ser esquecida. A cultura tem e faz parte do nosso caderno de encargos perante o povo português e perante até as comunidades que falam em português pelos vários canais que nós temos, desde a RDP África à RTP África. Portanto, essa é uma obrigação que a RTP não pode esquecer. Naturalmente que o financiamento dos órgãos de comunicação social em Portugal também foi uma questão muito debatida e muito falada aqui, ao ponto do Ministério da Cultura ter conseguido arranjar um financiamento direto para os órgãos de comunicação social privados, ou seja, não através de um subsídio direto, mas através de uma publicidade institucional. Imaginemos que se temos que continuar a apelar à população para se manter em casa, para usar a máscara, para manter a distância social, esta é uma forma que podemos de financiar os órgãos de comunicação social privados, porque a dada altura todas estas novas tecnologias que nos criam esta distância entre nós e o entrevistado, entre nós e os acontecimentos culturais, seja de que ordem for, nos coloca também a questão, e o teletrabalho? Significa que agora precisamos de menos gente para trabalhar e isso também é uma perspectiva de que nós temos de impor como jornalistas culturais, que é o contacto, a ideia de transmissão de cultura tem de continuar, nem que seja em teletrabalho. Nós precisamos e continuamos a ter que ter mais jornalistas, e já lá falámos uma vez o ano passado sobre a questão da fake news, de como as notícias podem passar e não serem corretas, e isso tanto se passa no jornalismo cultural como no outro. Portanto, nós temos que continuar a estar atentos e continuar a trabalhar para dizer que o jornalismo cultural é necessário. E mesmo que haja grandes dificuldades, porque há neste momento em vários órgãos de comunicação social privados em todo o mundo, é como eu costumo dizer, eu não sou jornalista por profissão, eu sou jornalista por missão. E é essa missão que nos mantém, é essa missão que me mantém acordada para dar voz a quem precisa dela e, neste caso, aos artistas e às pessoas que passam a nossa cultura. Muito obrigado, Teresa. Júlio, 2 minutinhos. Bom, para dizer apenas que o nosso caso da Sociedade de Notícias é uma empresa que é uma sociedade que é participada pelo Estado. Então nós gerimos-nos com base numa filosofia privada. Então quer dizer que temos que ir atrás dos financiamentos, temos que ir atrás do dinheiro para poder patrocinar tudo aquilo que sejam as nossas ideias em termos de trabalho. Mas não há dúvida que esta oportunidade de Covid nos chama a atenção para esta. Será que realmente nós precisamos de ser quantos somos para fazer o que nós fazemos? Porque esta é uma reflexão que pode ser feita agora. Ou será que no número em que nós somos não seria possível fazer mais e fazer melhor? E vale a pena, se calhar, aprofundar um pouco esta reflexão, porque está claro que o dinheiro não existe para ninguém em toda parte do mundo, todos estão em dificuldades, mas nós temos que nos reinventar no sentido de ir procurar fazer mais com menos recursos. Neste caso, menos recursos seria adaptar aqueles que já temos agora e fazê-los produzir um pouco mais e tentar entrar com um pouco mais de problema. Mas é uma situação muito complicada, é muito complicado, e são todas as áreas de existência de uma empresa que estão afetadas, não apenas a área, neste caso, na área de informação, olhando para uma sociedade como a nossa, não só a área de informação está afetada, portanto, é em toda a sua dimensão. Então, é preciso encontrar um equilíbrio de forças aqui, isso para dizer que realmente esta experiência, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de investimento, dá-nos apenas a possibilidade de podermos sentar e pensar as coisas com frieza e esperar, se calhar, que haja um melhor momento para a gente poder aceder ao dinheiro que é necessário
para fazer algumas coisas acontecerem. Por enquanto, eu penso que é melhor mesmo a gente pensar em amadurecer o que nós queremos ser no fim desta pandemia. Muito obrigado, Teresa Nicolau, a editora de cultura da RTP, pela sua sapiência. Obrigado também, Júlio Mangiati, PCA do Sociedade de Notícias, pela sua sapiência, não paciência. E este conhecimento inacabável que vocês têm. Obrigado também, agradeço a quem nos ouve, a quem nos assiste, hoje, 22 de junho, neste que é o 4º Seminário de Jornalismo Cultural. Haverá mais amanhã, dia 23, e estarão com Ivan Laranjeira a moderar o painel. Entretanto, passo a palavra para fecho ao João. É consigo, João. Microfone. Só com 1 minuto, João. Microfone. Tem que ligar o microfone. Primeiro eu queria agradecer ao Sérgio pela moderação, ao Júlio e à Teresa por esta conversa tão interessante. Palavras aqui que foram repetidas e que são oportunidade, desafio, reinventar, futuro. E portanto é isso e dar voz, quer dizer, sem os jornalistas, sem o jornalismo cultural, o nosso trabalho, eu como diretor de um centro cultural, é o jornalismo que nos dá voz e que transmite, no fundo, o nosso trabalho a quem nos segue, neste caso, e a quem nos visita regularmente. E, portanto, acho que saímos daqui mais preparados, digamos assim, e esta reflexão ajuda-nos, sem dúvida, a pensar melhor o futuro. E os seguidores que nos seguem neste dia 22, tenho a certeza que vão sair desta conversa mais ricos e mais bem preparados para enfrentar estes desafios que se colocam. Quero apenas agradecer mais uma vez à Teresa e ao Júlio por estes testemunhos tão interessantes e espero revê-los em breve, pessoalmente, em Maputo, em Lisboa ou noutro lugar. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado também ao David e ao Ivan por este trabalho fantástico que estão a realizar. Muito obrigada. Obrigado.